Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando aqui na minha casa. Com o lockdown eu perdi aí meu cameraman, o suporte que eu tinha quando estava na igreja, né? Mas a gente vai tentar conversar por aqui e manter o nosso estudo na nossa escola bíblica dominical. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema de uma música antiga, que fez muito sucesso lá por volta da década de 80. O tema é Como Será o Amanhã? Vamos ver se vocês lembram. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Lembraram? Eu não vou cantar para vocês, não sou boa nisso, mas é uma música que a Simone gravou, né? E por que eu estou trazendo essa música no início dessa conversa? Porque exatamente a angústia que nós temos hoje, né? Essa preocupação histórica da humanidade, como vai ser o amanhã? O que vai acontecer? É interessante que na música o autor fala da cigana, de bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. São diversas tentativas, diga-se de passagem, frustradas, para saber o futuro, para saber o que vai acontecer. Mas ao final, parece que o autor, né, se vê resignado, dizendo que o meu destino será como Deus quiser. E só Deus sabe mesmo o que vai ser no amanhã. Então, ao que parece, não queremos somente saber o que vai acontecer, mas queremos ter controle sobre o que vai acontecer, não é verdade? A gente quer tomar providências para nos prevenir, nos antecipar, quem sabe evitar alguma coisa ruim que possa acontecer, né? De certa maneira, a gente faz muito isso, né? Quando a gente faz os nossos planejamentos, né? Quando a gente faz os nossos projetos, mas há situações que nós realmente não temos condição nenhuma. E a situação que nós encontramos hoje, que é uma situação de pandemia mundial, nós realmente não temos condição de saber o que vai acontecer, quanto tempo vai durar essa quarentena, o lockdown, e as perguntas começam a borbulhar na nossa cabeça, né? Então, quando isso tudo vai terminar? Quando vão descobrir a vacina? Quando eu vou conseguir voltar para o meu trabalho? Será que eu ainda vou ter trabalho? E se eu for contaminado com esse vírus, o que vai acontecer comigo? Com a minha família? Então são perguntas sobre o amanhã, né? E o amanhã pode ser assim, o dia seguinte mesmo, né? Muito próximo, que nos deixam bem angustiados, nos deixam ansiosos, preocupados. Mas, como Jesus falou lá no Sermão do Monte, de nada adianta a gente ficar preocupado, né? Se ocupar antecipadamente com alguma coisa que não está na nossa mão, que não temos o controle, porque não somos Deus, somos humanos, limitados, né? Nesse momento a gente não pode fazer nada, a gente não tem como saber o futuro. A gente fica aguardando sempre e observando o que está acontecendo no mundo, mas a gente não tem mesmo como saber o que vai acontecer. Então, pensar no amanhã, hoje, né, quando a gente pensa nesse amanhã incerto, nos deixa tão inseguros que nos faz até lembrar como as crianças ficam inseguras quando a sua rotina muda, quando algumas coisas mudam
né? E elas ficam totalmente inseguras mesmo. E eu me lembrei de um autor que eu admiro muito. O nome dele é Janusz Korczak. Não sei se eu estou pronunciando bem, porque ele é um polonês. E ele viveu naquele período da Segunda Guerra Mundial. Ele era um judeu e ele tinha um orfanato para crianças judias. Eram muitas crianças que perdiam os pais nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, o Korczak, que era médico e educador, ele, como diretor do orfanato, ele estava sempre recebendo novas crianças. E a primeira noite das crianças, nesse orfanato, um lugar estranho, diferente para elas, era sempre a pior noite. Era a noite que as crianças choravam, que as crianças ficavam inquietas, que as crianças tinham dificuldade para dormir. E é interessante porque elas estavam alimentadas, elas estavam com uma cama, um cobertor quentinho, e ainda assim elas não conseguiam dormir. E aí o Korczak, ele teve uma grande ideia, né, uma estratégia que ele usou e dava sempre certo. Ele colocava na mão de cada criança um pedaço de pão, um pequeno pedaço de pão. Interessante, a criança não comia aquele pão, ela guardava, colocava ali com carinho debaixo do travesseiro e logo ela dormia tranquilamente. Sabe por quê? Porque ela tinha ali a segurança de que o pão do outro dia estava ali na mão dela. E ela também tinha a segurança, né, passada ali pelo Korczak, seus assistentes, de que ela encontrou um lar, de que ela encontrou uma família, de que ela tinha um pai agora que ia cuidar dela, que estava cuidando dela. A história do Korczak é belíssima, recomendo a vocês assistirem até filmes sobre ele. Essa estratégia do Korczak deu muito resultado. Aquele pedaço de pão não foi usado para alimentar o corpo ou saciar a fome. Ele foi usado para alimentar a esperança e para dar segurança às crianças. Elas encontraram um abrigo, encontraram uma nova família. Então eu pergunto a você, nesse tempo de pandemia, o que tem alimentado a sua alma? As notícias da TV? Péssimo alimento. As mídias sociais, as mensagens do WhatsApp, algumas são boas, mas outras apavoram, né? Os fake news. Tem coisa que só aumentam a nossa ansiedade, só aumenta a nossa angústia. E ainda por cima, as disputas políticas, as fofocas do Planalto, cada hora é uma coisa diferente. Isso tudo só traz ódio, só traz tristeza. Não é disso que precisamos para alimentar a nossa alma. Então, o que a gente precisa? Nós temos tantos recursos hoje à nossa disposição e ainda estamos com fome de esperança, fome de ânimo. Então hoje eu quero conversar com você que precisamos preencher a nossa mente e o nosso coração com aquilo que nos traz esperança. Então convido você a se alimentar da Palavra de Deus, a verdadeira fonte de ânimo e de esperança. Assim como Korczak no orfanato, Deus também coloca em nossas mãos um pequeno pedaço de pão que acalma o coração e nos lembra que nós temos um Pai amoroso que cuida de nós a cada dia. Não precisamos ficar ansiosos e angustiados.
Nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós. Ele nos enche com a sua palavra e Ele que nos fortalece com seus ensinamentos. Nós temos que comer a palavra todos os dias e ficar forte para conhecer mais a esse Deus maravilhoso e encher o nosso coração de esperança. Tem gente que gosta de receber aquela mensagem tipo pílula, né, no WhatsApp, um versículo, um áudio. Mas quando eu falo aqui de se alimentar da palavra, é realmente gastar um tempo para abrir a tua Bíblia e ler a palavra. Ler capítulos, ler um livro, estudar, se deliciar na palavra do Senhor, entender o que é aquilo que Ele quer te falar, realmente deixar Deus falar ao seu coração. Isso leva um tempo, não é uma mensagem rápida de WhatsApp. Em Romanos 15:4, Paulo diz uma coisa muito importante sobre a palavra de Deus. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Tantas histórias narradas na Bíblia, elas não estão lá por acaso. São histórias de pessoas que passaram com dificuldades e venceram. São vários os exemplos, né, de Gênesis a Apocalipse. Essas histórias todas foram registradas, guardadas, mantidas de geração em geração, não é? Com muito zelo, com muito cuidado, porque são histórias, são mensagens, são textos de sabedoria, são provérbios, são ensinamentos que têm uma função: renovar a fé, fortalecer o coração e fazer com que as pessoas conheçam a Deus e sigam a Ele. Depois de vários dias sem comer no deserto, Jesus também nos ensina que podemos não ter o pão que mata a fome, mas não podemos deixar de ter a palavra de Deus que alimenta a alma. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Eu gosto muito da Bíblia, a mensagem. É uma paráfrase feita por Eugene Peterson, ou Peterson, não sei bem. Ele diz o seguinte sobre a Bíblia. Ele faz dá uma palavra na introdução dessa Bíblia, a mensagem. Ler é o princípio, simplesmente ler a Bíblia. Enquanto lemos, entramos em um novo mundo de palavras, em uma conversa na qual Deus tem a primeira e a última palavra. Rapidamente percebemos que estamos incluídos nessa conversa. Nós não esperávamos isso, mas é exatamente o que geração após geração de leitores da Bíblia descobrem. A Bíblia não foi apenas escrita a nosso respeito, mas para nós. Nessas palavras, nós nos tornamos participantes de um diálogo, no qual Deus usa palavras para nos formar e abençoar, para nos ensinar e guiar, para nos perdoar e salvar. Olha que maravilha! Quero repetir, vale a pena. Nessas páginas nos tornamos participantes de um diálogo no qual Deus usa palavras para nos formar e abençoar, para nos ensinar e guiar, para nos perdoar e salvar. É na Bíblia que conhecemos Jesus, o pão da vida.
Olha aí, o pão está sempre presente na nossa vida, né? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão é parte essencial da alimentação lá no Oriente Médio. Então você pode não ter nada, mas se você tiver o pão, você está alimentado. Então Jesus é a alimentação fundamental na nossa vida. Ele é o pão da vida. Sem Ele não há vida. Então, meu amigo, meu irmão, se fortaleça em Jesus. Coma desse pão, absorva esse alimento fundamental para a sua fé, para você ficar firme e não desanimar diante das circunstâncias. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Jesus nos abriu o caminho para podermos falar diretamente com Deus em oração. Podemos colocar diante dele a nossa aflição. Você crê que Deus ouve a nossa oração? Você crê que Deus está ouvindo a sua oração? Você já teve a experiência de ter uma oração respondida? Meu querido irmão e irmã, amigo e amiga, Deus está conosco. Não temos o que temer. Não estamos sós nessa tempestade. Ele fala conosco pela sua palavra e podemos falar com Ele em oração. Como será o amanhã? Não sei, mas vou alimentar a minha esperança no Senhor e na sua palavra. Não temos nada a temer, somos do Senhor, somos ovelha do seu rebanho, como diz o Salmo 100. A Bíblia é cheia de palavras, de mensagens, de ânimo para você e para mim. Vamos terminar a conversa de hoje com outra música. E eu não vou cantar, dessa vez também não. É um cântico antigo, mas maravilhoso, que até foi cantado nessa quarentena, né, nos prédios. Ele diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Se Jesus está vivo, se Deus é conosco, não temos o que temer. O amanhã não nos fará desesperar. A gente vai estar firme. Que o Senhor fortaleça o seu corpo, o seu coração e a sua alma e te dê esperança sempre. Um grande abraço. Até o próximo domingo.